Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar, pois no Band Motores de hoje vamos ver que alegria de goleiro é não ter mais Gol, pois a Volkswagen parou de produzir o automóvel Gol. Marca do Escorpião mostra seu DNA na pista. Maior campeão da Stock Car fala da categoria retrô dos Opalas. Prova para a definição dos melhores da categoria Turismo 1.4 Brasil. Tudo isso no Band Motores que já está no ar. – 42 anos de história, 27 anos de campeão no Brasil, 8 milhões de fãs, várias gerações, presente em momentos importantes. Chegando mais uma Copa do Mundo de futebol e a Volkswagen faz a Last Edition, a última edição do automóvel Gol. Serão apenas 1000 unidades. E por lembrar em futebol, nosso rei do futebol, Pelé, fez 1283 gols. Alegria dos goleiros, não tem mais Gol. A Volkswagen paralisou a produção do automóvel Gol. Vejam um pouco desta história. A vida tem dessas coisas. Vemos novidades nascerem, sua transformação e como dão lugar a novas descobertas. Eu sou Cláudio Karsug, repórter esportivo e automobilístico. Passei pelas principais publicações automotivas do Brasil e estou com mais de 60 anos de carreira. Eu fui o primeiro jornalista do mundo a dirigir o Gol para escrever a reportagem que apresentaria o mais novo lançamento da Volkswagen para o país. Isso voltando lá em 1980. O Gol que, como eu dizia, tinha uma importante missão pela frente, substituir o Fusca. E quem diria? Hoje eu sou o primeiro repórter a dirigir um Gol Last Edition, que vem em edição limitada para celebrar o encerramento da produção desse carro, que é uma verdadeira paixão, porque todo brasileiro tem uma história com Gol. Esse foi o primeiro Gol fabricado. Eu tive um. Você entrava, dava partida e saía. Era uma maravilha. Que bacana ver isso. Dá até uma emoção. Esse realmente foi um carro que marcou na indústria brasileira um passo à frente. Foi um projeto desenvolvido para os brasileiros, uma aposta da Volkswagen aqui. A ideia era ter mecânica simples, barata, mas que aguentasse, que fosse segura e resistente e com valor acessível. Quando fiz os testes no Gol,
Naquela época, tudo era diferente. A gente usava treina e tinha até aquela quinta roda que parecia mais uma roda de bicicleta para marcar ao mesmo tempo espaço e velocidade. Eu ainda avaliei todas as gerações do Gol que vieram. Em 1987, o Gol se tornou o carro mais vendido do Brasil. Também, um carro com esse nome foi um golaço. A primeira geração do Gol ficou em linha por impressionantes 14 anos. No meio disso, teve o Gol GTI, que foi o primeiro com injeção eletrônica e um carro que logo conquistou o público. Depois veio a geração 2. Sai do Gold! Foi o primeiro carro no país a trazer a tecnologia Flex e ele continuou surpreendendo. Até hoje, já foram vendidas mais de 7 milhões de unidades do Gol. É o carro mais vendido, produzido e exportado da indústria brasileira. Um verdadeiro desbravador. Quem diria? Meu companheiro de tantos momentos de reportagem dá mais uma virada. Você, Gol, abre o caminho para o novo Polo Trek. Mas a vida é assim. Quando uma coisa termina, outra começa. E chegou a hora de dar partida a uma nova história. Hoje, eu sou o primeiro repórter do mundo a dirigir o novo Polo Trek. Certamente fará muito sucesso. Ele vai ocupar e modernizar a linha de produção do Gol. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está pronto para essa jornada. Robusto, espaçoso e muito moderno. Palavra de especialista. Vocês curtiram esta matéria aí sobre o Volkswagen Gol? O fim da produção de um carro de 42 anos de história no Brasil? Pois esta e muitas outras vocês encontram em nossos canais no YouTube. Acesse lá, Band Motores e também o canal Olá Campeões. Enquanto no Brasil as picapes Ram se transformam no maior sucesso dos últimos anos no mercado de picapes, nos Estados Unidos a marca apresentou um modelo conceito de veículo elétrico, a Ram 1500 Revolution. Ligada ao grupo Stellantis, a Ram desenvolve através do conceito elétrico as mudanças que o mercado global está buscando na eletrificação. A Ram Revolution está criando recursos exclusivos dentro do setor de picapes. Pela estratégia da empresa, a Ram pretende eletrificar a maioria de seus produtos até o ano de 2025 e chegar ao final da década com todas suas picapes elétricas. Parece que os potentes motores V8 presentes nas gigantescas Ram vão desaparecer. E no próximo final de semana vamos ter no Autódromo de Tarumã um festival de velocidade, old stock e também a definição do campeão da categoria Turismo 1.4 Brasil. Meus campeões, fortes emoções, essa é a promessa para o próximo fim de semana. E o mercado dos veículos elétricos não para de crescer e de apresentar novidades. São vários lançamentos de automóveis, SUVs, caminhões e motos. Mas agora, o mundo da eletrificação está chegando até mesmo em componentes que integram o setor do transporte. A gaúcha Randon, maior fabricante de reboques e semi-reboques da América Latina, criou e está apresentando uma carreta eletrificada, que, segundo a empresa, é capaz de reduzir em até 25% o consumo de combustível do caminhão. O projeto, que vem sendo desenvolvido há alguns anos, possui um sistema elétrico independente do caminhão, através da instalação de um motor elétrico em um dos eixos do semi-reboque. Assim, esse propulsor é capaz de auxiliar o motor do caminhão em momentos
que precisa de mais força, como por exemplo nas subidas e nas ultrapassagens. E um dos produtos mais consagrados e conhecidos do mercado global, o Militech 1, também tem sua forte atuação no mercado brasileiro. Pois, meus campeões, muito se fala em aditivos para o carro. Nós colocamos aqui o Militech 1, que não é um aditivo não, é um condicionador de metais. A indicação é em cada 2 trocas de óleo colocar o condicionador de metais, que ele vai ajudar a reduzir o atrito das peças do motor, consequentemente maior proteção. Isso é possível em carros com motor gasolina, motores flex, né, o etanol, motor diesel, até mesmo automóveis, mas até mesmo em motocicletas. Então fica a dica aí, meus campeões. Quer saber mais sobre o Militech 1? No site da distribuidora HR. E após o intervalo, vamos ver a chegada da marca Abarth com o Pulse Abarth, mostrando todo o seu desempenho e esportividade na pista. É rapidinho, não saiam daí, nós já voltamos. Pé no acelerador. Bem, fazendo uma breve viagem aqui pelo design, pelo visual, né, do Pulse Abarth, destacando aqui na parte frontal, aqui na superior, aqui uma fibra de carbono, né, um detalhe mais de requinte, de esportividade. O tradicional logo Abarth na parte frontal, sai o logo Fiat, tá? Entra o logo Abarth remetendo aqui o italiano, né? A bandeira italiana, a tocada Fiat. Faróis, praticamente os mesmos aqui faróis. Aqui uma entrada de ar, né, na vertical, que dá uma esportividade. E o detalhe também na cor vermelha aqui, na parte inferior. Também esportividade. Lateralmente, além do logo também Abarth aqui no paralama, rodas 18 polegadas com desenho exclusivo, diamantada, né, brilhante, um preto brilhante, e com o logo também aqui do escorpião. Essas rodas são um pouco mais largas que a roda do Pulse Fiat, tá? Tradicionalmente. Por quê? Para justamente dar, né, uma tocada mais esportiva, maior. E o pneu também, o pneu tem uma aderência maior que o pneu tradicional do Pulse. Além do que, o Abarth aqui, a faixa Abarth lateralmente, e aqui na parte traseira, para dar manter aquela identidade Abarth, o nome daí aqui sim, não é o logotipo, aqui é o nome Abarth, do Pulse Abarth. Debaixo do capô, parte frontal aí, tradicional motor 1.3 turbo, 185 cavalos de potência e que acelera, por exemplo, de 0 a 100 em 7,6 segundos. 7,6 segundos. Embora seja um SUV, mas é um carro que tenha, com esta motorização, com esse recalibramento, né, de motor, suspensão, câmbio, freio, consegue então ter uma tocada bem legal, mas que não perde o DNA de SUV não, viu? A distância do solo permanece praticamente a mesma distância aqui, ó, 18 centímetros de distância do solo. Então, mesmo sendo um carro de pegada, de estilo esportivo, ele praticamente mantém aquele DNA ou aquela característica que foi criada como um SUV, um pouco mais alto aqui para você, né, usar e enfrentar as nossas ruas
em nossas estradas. Um dos destaques, uma das atrações do Pulse Abarth, aqui ó, saída de escapamento duplo, e olhem, escutem o ronco deste motor, ó. Olha aí, ó. Soa como música, não é mesmo? Para quem gosta, quem curte, é um ronco mais forte, mais esportivo. Então também o ronco ó, é sedutor, meus campeões. Olha só, ligando aqui a Abarth, ó, dá as boas-vindas aqui pra gente. Já o logotipo do escorpião aqui na multimídia. Internamente aqui uma central multimídia já conhecida, tradicional, 10.1 polegadas, volante com várias funções aqui, entre elas, meus campeões, destacando aqui, ó, essa tecla vermelha aqui, Poison, tá? Então aqui você clicando aqui, você muda o modo, né, de mapeamento, de gerenciamento do carro. Então já muda aqui, inclusive aparece força G, pressão de turbo, tudo para dar uma dinâmica assim mais de esportividade. Claro que por ser um carro de pegada esportiva tem que ter as borboletas no volante aqui ao pé do shift, né? E também tem 3 modos de condução, tá? E que você pode escolher o modo normal, né, o modo individual, ou esse modo aqui, Poison, que, como a gente estava falando, ele consegue entregar até 42% de maior esportividade com o gerenciamento de suspensão, de calibração de motor, de câmbio, que é o câmbio de 6 velocidades, mas faz um gerenciamento todo especial para essa tocada mais esportiva. Pois, meus campeões, vocês estão curtindo aí a matéria do Abarth, o relançamento da marca Abarth com o Pulse. Mas quando a gente fala de carro, a curiosidade, claro, é sempre dados mecânicos, técnicos, e hoje vamos falar com o especialista. Tonani, tudo bem, meu campeão? Tudo bem, César. Obrigado por estar aqui no box de Tarumã, aqui, né? É um prazer pra gente, né, estar aqui no Rio Grande do Sul, lançando essa grande marca Abarth. Com certeza vai fazer muito sucesso de novo aqui no Brasil. Tonani, fala um pouco pra gente dos segredos de se fazer um carro com essa pegada esportiva, com essa tocada mais forte. Olha, engenharia, como é que vocês trabalharam isso? Vamos lá, né? O Abarth tem um DNA de muita performance, muita velocidade, um carro firme, ágil para direção. Então nós aqui no Brasil trabalhamos muito nessa parte da recalibração do carro completo. Desenvolvemos novos conjuntos de suspensão dianteira e traseira, aplicamos um grande motor no carro, né? Um motor turbo com 185 cavalos de potência e com certeza, aliado com todo o acerto dinâmico que nós trabalhamos, entrega muita esportividade, muita velocidade e com certeza um prazer de direção que existe somente na marca Abarth aqui no Brasil. E num desafio fazer isso num SUV, né? Que é um desafio bem complicado. Pois é, acho que a gente está entregando um SUV esportivo, né? O primeiro SUV Abarth do mundo. Do mundo, é? Do mundo, no nosso mercado. Boa. E com certeza a gente está aliando, né, o prazer da posição de direção que o SUV traz, de todos os atributos que o SUV traz para o uso na cidade, para o uso um pouco na terra, mas está entregando um DNA Abarth muito forte. Então, todo esse aparato de redimensionamento dinâmico que o carro foi feito, suspensão, direção, freios, o motor, toda a calibração de câmbio, tudo isso faz um equilíbrio muito grande entre esse SUV e o Abarth, que traz esse DNA esportivo. Com um valor estimado em 56 bilhões de dólares, a alemã Mercedes-Benz repete pelo 7º ano consecutivo a conquista da liderança entre as marcas de automóveis de luxo mais valiosa do mundo, segundo a consultoria norte-americana Interbrand. Assim, a Mercedes se consolida
como a única marca europeia entre as 10 primeiras na tradicional premiação do Best Global Brands. Marca da estrela de 3 pontas, a Mercedes se prepara para se tornar uma fabricante de carros com produtos 100% elétricos até o final desta década. Pois o piloto Ingo Hoffmann, o maior campeão da categoria Stock Car, fala pra gente sobre como começou e como é a categoria retrô dos Opalas. A categoria Old Stock Car, para quem não conhece, são os Opalas de antigamente, os Opalões mesmo, com os motores bem fortes, em torno de 270 cavalos de potência, pneu radial. É uma categoria onde a emoção tá garantida, entendeu? E é uma categoria que volta no tempo, né? Eu já tive oportunidade de pilotar o carro 2 ou 3 oportunidades. É uma pilotagem realmente da velha guarda, né? Tem que fazer ponta-taco, fazer aquela dupla embreagem no meio também do ponta-taco. O carro escorrega muito, uma categoria muito legal. É bacana o pessoal vir para cá para assistir, prestigiar, porque vão se divertir com certeza. Tens uma ligação muito forte com a BMW em São Paulo, já toda a parte de coach, lá de treinamento que tu faz. Eu queria que tu falasse da importância disso, de trazer esse pessoal que tem essas máquinas poderosíssimas para dentro de uma pista, com toda a segurança, com o teu acompanhamento. É importante isso, né? É fundamentalmente importante, né? Na realidade, eu faço esse programa pela BMW, chama BMW Driver Training. Eu comecei com isso em 98, imagina. É um curso de fundamental importância para ensinar o básico para a pessoa dirigir corretamente, desde o mais importante, que é o posicionamento correto do motorista dentro do carro. Todo mundo tem o hábito de sentar totalmente da maneira incorreta, como usar o ABS, uma série de dicas, de técnicas extremamente importantes. O pessoal sai realmente feliz, alucinado, mas mais importante, com muito conhecimento agregado em termos de como dirigir corretamente. A gente acha que dirigir uma coisa simples e fácil com essas máquinas aqui, tu encontra caras lá que se surpreendem no teu curso, que mudam totalmente Eu diria que 90% se surpreende e muda. É impressionante. Como eu disse, comecei com esse programa em 98, então já passaram milhares de pessoas no programa comigo e na nossa equipe lá. Com certeza, 70%, 80% das pessoas ao chegarem têm o hábito totalmente incorreto de se posicionar dentro do carro. Não tem a menor ideia de como usar um ABS da maneira correta numa situação emergencial, que é de fundamental importância. Que o ABS é obrigado no Brasil já tem alguns anos, só que ninguém explica como usar corretamente. Então não adianta você ter um equipamento no carro que o condutor precisa usar da maneira correta. Eu te entrevistei aqui na volta da Stock para Tarumã, quando tu chega aqui, que filme passa na tua cabeça? Grandes memórias. Agora mesmo eu estava andando nos boxes, até lá embaixo, na entrada dos boxes, ali na frente, fazendo realmente um revival, né? Rememorando tudo que eu já passei aqui. Eu comentei com algumas pessoas que eu corri a primeira vez aqui em Tarumã em 74, há muito tempo atrás. Stock Car, corri 30 anos aqui ininterruptos, entre paradas e vindas, idas e vindas do autódromo dentro do calendário. Ganhei muita corrida aqui, é uma pista desafiadora, uma pista que eu me lembro toda vez que eu voltava para cá de Stock Car, que era um carro rápido. As primeiras voltas que você dá, até assusta um pouco, porque é uma pista de média horária muito alta, mas depois você pega a mão na terceira, quarta volta, já é tranquilo, mas é uma pista que eu gosto muito. E junto com a prova da Old Stock, também vamos ter definição dos campeões da categoria Turismo.4 Brasil, tudo isso no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Meus campeões, fiquem ligados no próximo fim de semana, dias 26 e 27 de novembro, a Old Stock e Turismo.4 vão estar no Autódromo de Tarumã. Vai ser um festival de corridas que une a história, o passado com os Opalas da Old Stock e o presente com os carros do Turismo.4. A Old Stock recria as glórias das corridas do passado, quando os Opalões
eram o símbolo de potência e velocidade nas pistas. É a volta às origens, pois a Stock Car começou sua história no Autódromo de Tarumã em 1979. E o Campeonato de Turismo 1.4 tem a decisão de sua temporada tanto no Campeonato Gaúcho quanto no Brasileiro. Aliás, a categoria também nasceu no Autódromo de Tarumã com o Campeonato Gaúcho em 2016 e depois como Campeonato Brasileiro em 2020. Sábado 26 tem treinos livres e prova da Turismo 1.4, enquanto que no domingo, dia 27, as corridas são da Old Stock e do Campeonato Turismo 1.4. Ingressos no local. E claro, nosso encontro está marcado. Até lá, meus campeões. Com o mercado de carros elétricos cada vez mais em evidência, o setor do transporte público também acelera por caminhos da eletrificação. Segundo a ABV, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, existe uma capacidade da indústria brasileira de produzir ônibus elétricos. E a estratégia é desenvolver produtos que atendem às normas exigidas pelas novas leis de descarbonização. Para a ABVE, as principais fabricantes de ônibus no país já estão preparadas para fazer ônibus elétricos, podendo montar até 2.000 unidades por ano. São Paulo, a maior cidade do Brasil, tem um compromisso de eletrificar pelo menos 20% da frota de ônibus até o ano de 2024. Lembram que a gente tinha prometido de falar de carros seminovos, deste mercado de seminovos, aqui na Esponqueado Jardim de Seminovos com o André? Parabéns, Olinho. Tudo bem? Bom dia. Maravilha? Bom dia. Já tô de olho aqui, né? Esse é o legítimo caso. Esse é um carro de um único dono, 50 mil quilômetros. Ele tem todas as revisões em dia, mais a nossa revisão. Os 4 pneus foram trocados, ele foi todo polido, foi todo hidratado. O carro que revisão é essa aqui? A nossa revisão? A nossa revisão são 60 itens de todos os carros seminovos que são revisados pela nossa equipe. O carro que eu venho negociar na compra do zero, que eu dou de entrada, enfim, na negociação, vocês fazem essa avaliação, Claro, a gente faz aquela avaliação inicial, documental, chassi, recebe o carro, a gente falou na outra matéria. Só que eu não consigo saber, quando o cliente está me entregando o carro, o estado da mecânica, o estado da segurança, o estado dos módulos do carro, o estado dos freios. Eu só posso olhar o carro e fazer uma avaliação. Entendi. A avaliação técnica, eu só faço no carro por um técnico, quando o meu técnico de revisão olha o carro. Então tudo isso faz parte da nossa qualificação do carro usado que entra para gente, para te entregar um carro seminovo. Porque eu dou garantia nesse carro de até 2 anos. A garantia obrigatória, que é de 3 meses, e eu posso dar até 2 anos de garantia num carro 2015. Por quê? Porque eu acredito mais em alguns carros, e esse é um raro exemplo. Olha esse Peugeot, tem 30 mil quilômetros, o único dono, já foi qualificado. Acabei de olhar que está com uma calota arranhada, que nós vamos trocar a calota ainda. Mas é um carro seminovo, porque o cliente também cuidou bem do carro. E nós já falamos isso a outra vez. Isso aí. O cliente cuidando bem do carro, nós também pagamos melhor. Não, e o que é legal, esse multimarcas nos seminovos, é que às vezes o cliente só imagina, numa concessionária Chevrolet só vai ter Chevrolet. Não, porque os carros que vão entrando na troca de um zero Chevrolet, vocês vão colocando nesse departamento. Exatamente. Multimarcas e multipreços. Eu tenho hoje carros de 30 a 300 mil reais
Aquela Trailblazer aqui, ó, é um carro 2022. Eu tenho de 30 a 300 mil reais. E as negociações são iguais de um zero, por exemplo? Tem financiamento, troco na troca? Como é que funciona? Muito boa. Hoje são muito mais parecidas com o 0 quilômetro. Hoje, por exemplo, a General Motors, o banco GM que financia os carros seminovos, para teres uma ideia, hoje a taxa de juros é a mesma do cliente que financia um zero ou um seminovo. Por quê? A GM é a mesma. A GM entende o score do cliente. O banco GM é um dos primeiros bancos de montadora do Brasil a fazer a taxa de juros em razão da tua capacidade financeira de pagar. Qual é o teu estoque? Tu tem dimensão do teu estoque de seminovos? O nosso estoque de seminovos gira em torno de 450 a 550 carros. Coisa, hein? É muito carro nas 10 lojas. O cliente pode olhar todo o nosso estoque com fotos, o descritivo, quilometragem, tudo no nosso site, que é o jardineschevrolet.com.br ou Esponqueado Jardine ou Esponqueado. Botou Jardine Esponqueado, tá tudo lá. O cliente hoje ele pode comprar conosco e receber troco na troca, ou seja, o cliente dá um carro e pega um dinheiro de troco. Ele pode ter até 120 dias de carência para pagar a primeira parcela. Tá legal essas nossas dicas, esses nossos papos, né? Pô, legal. Legal. Tu tem alguma dica, alguma sugestão para semana que vem? Já tô pensando semana que vem, meu. Tenho uma coisa que chama a atenção demais dos nossos clientes hoje, que são acessórios, veículos novos e também seminovos, mas veículos novos assessorizados com a cara do cliente. Tu faz o teu carro do jeito que tu quiser. O que tu acha? Pô, tô curioso. Então, vem conferir. Tá fechado? Tá fechado. Semana que vem? Combinado. Tá vendo? Ó, Valeu. Mais dicas, fiquem ligados, meus Acessórios, poderosos. semana que vem. Acessórios. Tô interessado. Valeu. Chegamos ao final do Band de Motores de hoje. E não esqueça de se inscrever e nos acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores, com os programas completos todos os finais de semana. E o canal Olá Campeões, com César Bresolim e muitas reportagens do nosso automobilismo. Nos encontramos próximo fim de semana aqui na tela da Band. Até lá!